Será que o sentido de vida fornecido pelas instituições religiosas é, psicologicamente falando, um produto premium, como uma espécie de sentido superior a todas as outras fontes mundanas, como por exemplo a família ou a carreira? Eu hoje vou responder a uma pergunta que vem lá de Criciúma, em Santa Catarina, cidade maravilhosa, onde tenho muitos amigos e amigas. A pergunta é de Ângela Maria Soares Brito, e ela pergunta assim: Professor Zangari, o sentido conferido, dado pelas instituições religiosas, do ponto de vista psicológico, é superior a outras fontes de sentido, digamos, mais mundanas, como a família ou a carreira? Ou será que a religião é apenas mais uma das fontes de sentido que propiciam algum benefício para a existência humana? Muito obrigado pela sua pergunta, Ângela Maria. Hoje eu vou me concentrar em algumas pesquisas que tratam justamente das fontes de sentido e os benefícios psicológicos. Então, vamos lá ao nosso episódio deste Pergunte ao Professor Zangari de hoje. A turma que adora alegar a superioridade da fé como fonte de bem-estar talvez fique um pouco desapontada com as evidências empíricas. O que os estudos sugerem é que, embora a religião seja uma fonte de sentido poderosa, ela definitivamente não tem o monopólio da felicidade, nem é necessariamente a mais potente. Na verdade, nossos laços mais terrenos costumam ser os campeões de audiência. Se existe um reino no quesito de dar sentido à vida, na psicologia ele se chama relacionamentos. Estudos quantitativos que analisaram como diferentes domínios da vida preveem a sensação de ter sentido, aquela percepção de propósito e coerência, mostraram repetidamente que a família e as relações interpessoais são os preditores mais consistentes. Por exemplo, em uma pesquisa com 247 adultos de 30 a 69 anos, conduzida por Melissa Gruden e Paul Joseph, os laços familiares e interpessoais foram preditores positivos da presença de sentido, superando o lazer, inclusive, que curiosamente mostrou-se um preditor, digamos, negativo, talvez por ser uma fonte menos importante e mais superficial. O simples e bom convívio com os entes queridos é o que a maioria das pessoas, em sua avaliação existencial, coloca no topo desse pódio, à frente daquela busca cósmica por um plano divino. A briga pelo topo fica ainda mais interessante quando olhamos para as formas de autotranscendência, ou seja, aquilo que nos conecta a algo maior que nós mesmos. Aqui, tradicionalmente, a religião se gaba de ser absolutamente insuperável. Mas um estudo aprofundado que utilizou um inventário de 26 diferentes fontes de significado para a vida conseguiu refutar a ideia de que todas as fontes de sentido são funcionalmente equivalentes. Essa pesquisa, realizada por Tatiane Chinel, realizada com 603 participantes, mostrou que o mais importante é a generatividade, ou seja, o compromisso de nutrir a próxima geração, de oferecer, de fornecer para a próxima geração algo importante, de deixar um legado ou de se dedicar a algo que transcende a própria morte. Esse foi o preditor mais poderoso e robusto daquilo que dá sentido, do que nós poderíamos chamar de significatividade. Embora nesse estudo a religiosidade e a espiritualidade tenham também se correlacionado positivamente
com o sentido, com a significatividade, as correlações foram menos fortes do que a generatividade. Parece que a contribuição que você deixa para esse mundo tem mais peso na sua sensação de propósito do que a promessa de um mundo futuro. O estudo de Schnell identificou a religiosidade explícita e a espiritualidade como apenas 2 das 8 fontes que especificamente contribuíram com a presença de sentido. E aqui vai um outro ponto crucial para a turma do Só a Crença Me Salva. A pesquisa mostra que ter uma afiliação religiosa, a tal carteirinha de sócio de clube celestial, não é suficiente para garantir nenhum benefício psicológico. Por exemplo, um estudo massivo realizado por Berthold e Rush, que contou com a participação de 20.538 pessoas, revelou que o benefício psicológico surge da prática ativa. Aqueles que tinham uma afiliação, mas que não praticavam a sua religião, não apresentaram diferenças substanciais em satisfação com a vida e bem-estar em comparação com os indivíduos não religiosos. O salto na satisfação com a vida e nas forças de caráter benéficas, como a espiritualidade, a religiosidade, a gratidão, a bondade, amor, esperança e perdão, ocorreu apenas entre aqueles que praticavam ativamente a religião. O cristianismo chama isso de obras, a ciência chama de engajamento ativo, e o resultado é o mesmo. Não adianta ficar parado esperando a redenção psicológica. Nesse caso, é melhor ser um ateu ativo do que um religioso fraco. Tudo bem, nós concedemos que a religião tem uma super habilidade que a destaca em um cenário muito específico. Ela é excelente como amortecedor existencial. O processo de busca de sentido é inerentemente difícil. Nossos pesquisadores confirmaram que a busca por respostas cósmicas muitas vezes está ligada à diminuição da felicidade e da satisfação com a vida e um aumento na ansiedade e na depressão. Mas esse movimento de vulnerabilidade, o significado derivado da religiosidade / espiritualidade, como alguns gostam de dizer, funciona como um amortecedor ou moderador, mitigando, diminuindo o declínio do bem-estar, conforme demonstrado, por exemplo, no estudo de Gruden e Joseph, com 247 participantes. Não só a espiritualidade faz isso, outras fontes de sentido intrínsecas, como o significado derivado de família, relações interpessoais, saúde e a vida em geral, desempenham exatamente o mesmo papel preditor. Portanto, quando a vida te joga em uma crise existencial, a religião pode oferecer uma cola muito eficaz para manter o seu bem-estar temporariamente intacto, assim como ter uma família solidária ou o seu bem-estar estável. É uma ferramenta de sobrevivência mental, um cobertor quente em um universo gelado. E falando em sobrevivência, vale lembrar que Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que observou em contextos extremos como campos de concentração que a liberdade de escolher a atitude interior permanece a última das liberdades humanas, mesmo quando a liberdade material era totalmente restringida. A ironia final, queridos e queridas, é que a ciência nos diz o seguinte: para vivermos uma vida mais significativa, o ideal é não apostar todas as fichas em uma única crença cósmica e transcendente, na esperança de que ela seja intrinsecamente superior. Em vez de ser um produto único e superior, a religião, principalmente quando ativamente praticada,
é uma entre várias fontes altamente eficazes de significado. Ela se junta a um time de estrelas onde a família, a generatividade, as relações sociais frequentemente mostram-se igualmente ou, em alguns aspectos, mais preditivas de uma vida plena. O segredo para o bom bem-estar psicológico parece ser, a diversificação. Ou, como diriam alguns investidores existenciais, precisamos de um portfólio diversificado de significado para estarmos mais robustos contra os altos e baixos da vida. A fé pode ser uma excelente ação nesse portfólio, mas não é a única e nem sempre a mais valorizada. Ficamos por aqui, queridos e queridas. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, por favor, deixem aqui um like. E, por favor, lembrem-se que este canal, este perfil não é nem jamais será monetizado. De modo que o único que eu peço a vocês é que compartilhem esse vídeo e que continuem enviando mais e mais perguntas para o Pergunte ao Professor Zangari.